A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Estamos novamente aqui no nosso propósito de leitura da Palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, onde nós estamos aqui, finalizando no Velho Testamento, iniciamos em janeiro, lá em Mateus, Novo Testamento, e agora nós estamos aqui no Velho Testamento, já no livro de Ezequiel, o quarto livro dos profetas maiores, e nós vamos fazer a nossa leitura hoje do capítulo 5, 6 e 7, irmãos, amém? Até o fim do ano serão 3 leituras por dia, para finalizarmos lá em Malaquias, finalizando assim 365 dias do ano, lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, amém? Glória a Deus por isso, Estamos aqui então vendo aqui o profeta Ezequiel, filho de Buzi, um descendente dos sacerdotes Zadok, e nós vamos ver que ele pregou, em cativeiro, lá na Babilônia, diferente de Jeremias, que pregou aqueles que ficaram em Judá, ao povo de Judá, que ficou naquele lugar, não somente antes da invasão babilônica, mas também depois ali que houve a primeira invasão, ele continuou ali declarando a palavra do Senhor, amém? E Ezequiel foi ali, levado cativo e morou, à beira do rio Quebar, onde ele ficou ali residindo, e durante esse período ele foi levantado como profeta para não somente expor, uma palavra de condenação ao povo pelo seu pecado, por aquilo que eles fizeram contra o Senhor, as abominações cometidas, mas também deixou uma palavra de juízo contra as nações, que Deus castigaria também, e também trouxe uma palavra de esperança, irmãos. Teve grandes visões, visões como dos 4 seres viventes, que nós vimos no capítulo 1, e várias outras visões aí que Deus concedeu a ele de coisas futuras, amém, irmãos? Vamos fazer a nossa leitura então do capítulo 5 de Ezequiel. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada como navalha de barbeiro, e a tomarás e a farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás o cabelo. A terça parte queimarás no fogo no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte e feri-la-ás com uma espada ao redor dela. E a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás deles um pequeno número e atá-lo-ás nas bordas da tua veste. E ainda destes tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás no fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus preceitos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: porque multiplicaste as vossas maldades mais do que as nações que estão ao redor de vós, nos meus estatutos não andastes, não fizeste os meus juízos, nem ainda procedeste segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu, sim, eu mesmo estou contra ti, e executarei juízo no meio de ti, aos olhos das nações, e farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão os seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão seus pais, e executarei em ti juízos, espalharei todo remanescente a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei
e o meu olho te não perdoará, nem também terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá da peste, e se consumirá a fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembainharei atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que sou eu, o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. E te porei em assolação e como opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, e aos olhos de todos os que passarem. E opróbrio e infâmia servirão de instrução e espanto às nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e com furor, em furiosos castigos, eu, o Senhor, falei. Quando eu enviar as terríveis flechas da fome contra eles para a sua destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e tornarei instável o sustento do pão. Enviarei sobre vós a fome e más bestas que te desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 6, profecia contra os montes de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles, e dirás: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: eis que eu, sim, eu mesmo trarei a espada sobre vós, e destruirei os vossos altos, e serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos transpassados diante de vossos ídolos, e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem, e cessem as vossas imagens do sol, sejam cortadas e desfeitas as vossas obras. E os transpassados cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, para que haja alguns que escapem da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim os que de vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em cativeiro, porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se andaram corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizerem em todas as suas abominações. E saberão que eu, o Senhor, não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Jeová: bate com a mão e bate com o pé, e dize: por todas as abominações das maldades da casa de Israel, porque cairão a espada, e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, e o que está perto cairá a espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome. Cumprirei o meu furor contra eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando estiverem os seus transpassados no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda árvore verde, e debaixo de todo carvalho espesso, no lugar de todo carvalho espesso, no lugar onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. E estenderei a mão sobre eles, e farei a terra assolada, mais assolada do que o deserto da banda de Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 7, o fim vem, o fim vem. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel:
vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: o mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo chegado, é o dia da tua perturbação e não da alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. A violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu arruído, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, é chegado o dia, o que compra não se alegre, o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, porque a visão não tornará para trás sobre toda a sua multidão, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Tocar a trombeta e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque sobre toda a sua multidão está a minha ardente ira. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão. E só escaparão os que deles se escaparem, mas estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos destilarão águas, e se cingirão de panos de saco, e os cobrirá o tremor, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre toda a sua cabeça calva. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isso foi o tropeço da sua maldade. E a glória do seu ornamento ele o pôs em magnificência, mas fizeram nela imagens das suas abominações e coisas detestáveis, por isso eu a tornei para eles como uma coisa imunda. E será entregue na mão dos estranhos por presa, e aos ímpios da terra por despojo, e a profanarão, e desviarei deles o rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores e o profanarão. Faz uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. E farei vir os piores de entre as nações, e possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, e eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre o rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molestarão, conforme o seu caminho lhes farei, e com seus juízos julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Amém? Glória a Deus, né, amados irmãos? Fizemos a leitura do capítulo 5, 6 e 7 aqui de Ezequiel, né? Colocando aqui ainda os seus juízos contra o povo, contra a nação, através, né, do homem de Deus, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai querido, Deus amado, Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória, em nome de Jesus que nós te agradecemos por mais esta bênção e vitória de termos aqui completado mais uma leitura, que o Senhor continue nos dando graça para finalizarmos até o fim do ano, Senhor.
este propósito, esta finalidade de conhecermos de Gênesis, Apocalipse, a Tua palavra, Pai. Continua no controle, na direção de todas as coisas e de tudo aquilo que ainda havemos de fazer no decorrer do dia e das horas, Pai. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado em todas as coisas. É em nome de Jesus que nós te pedimos isso e te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Jesus te abençoe. Fique com Deus. E até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?